formando discípulos. Uma família vivendo em amor, alcançando o perdido, formando discípulos. Como é bom viver em família, Senhor. Louvado seja o teu nome. Juntos, uma família. Uma família vivendo em amor, alcançando o perdido, formando discípulos. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tenho certeza que pelo fato de estarem neste momento priorizando ouvir a voz de Deus, Ele falará e te abençoará através dessa aulinha online. Você crê? Olá, crianças, tudo bem com vocês? A tia Karen está com saudade, espero que vocês todos estejam bem. Hoje nós vamos ter mais uma aulinha do nosso livro, Junto ou Conjunto, né? Hoje nós vamos ter a aulinha 9. O nosso tema de hoje é Fortes e Firmes. Fortes e firmes no que será? Vamos ver? Hoje a gente vai ver o versículo que está em 1 Coríntios 15, 58. Vamos ver? Ele fala assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Não é? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. E ali, nós vamos ter também os nossos alvos, que devemos sempre permanecer firmes no Senhor e na palavra de Deus. A palavra de Deus qual é? É a Bíblia, não é? Temos que ficar sempre firmes na palavra de Deus. A gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus é a verdade. Mas como a gente sabe disso? Porque nós, da equipe de Jesus, nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ensina e nos dá a certeza de que a palavra de Deus é a verdade. Os coríntios, naquele versículo que a professora leu, eles precisavam estar firmes no Senhor e na palavra de Deus. E por isso que Paulo escreveu para eles dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados e ele foi sepultado. E foi por amor que ele se entregou por nós. Foi por amor que ele se entregou na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele pagou a dívida dos nossos pecados. E ele fez tudo isso porque ele nos ama, não é mesmo? Ele carregou a nossa culpa para que a gente pudesse se aproximar de Deus através da morte de Jesus. Mas ele não só morreu, ele também ressuscitou dos mortos, não é? A gente já sabe disso, né? E essa verdade tem que ficar muito gravada na nossa mente e no nosso coração. Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus foi sepultado e ele ressuscitou também. Ele não está mais morto. Isso nós temos que ter sempre nos nossos corações. Nós não vimos a morte de Jesus,
Nós não testemunhamos a ressurreição de Jesus, mas nós temos o Espírito Santo que nos dá essa certeza através da palavra de Deus, não é mesmo? O apóstolo Paulo, ele menciona 3 provas da ressurreição de Cristo. A primeira prova é a própria salvação dos coríntios. Porque se um Deus morto, ele não pode salvar ninguém, não é mesmo? Se Cristo não ressuscitou, ele não tem poder para salvar. Mas a gente sabe que sim, Cristo ressuscitou. E ele é diferente dos outros profetas daquela época que nunca ressuscitaram, não é? Porque Jesus está vivo. A segunda prova que Paulo fala é que as Escrituras Sagradas já testificavam a ressurreição do Messias. Aqueles que não acreditavam, eles falavam que na verdade Jesus nem chegou a morrer, ou que os discípulos foram ali no túmulo e roubaram o corpo de Jesus. Mas na verdade a gente sabe que a verdade é que Jesus ressuscitou. Ele morreu sim, o corpo dele estava no túmulo, mas ninguém tirou de lá. Ele ressuscitou e por isso que ele não está mais no túmulo, não é? E também Paulo diz que Cristo foi visto por várias testemunhas. A ressurreição de Cristo é um fato histórico. E havia pessoas no tempo de Paulo que viram Cristo depois de ressuscitar. Então, não tem como falar que Jesus não ressuscitou, não é mesmo? Nós não vimos, nós não estávamos lá, mas nós temos o Espírito Santo que nos conduz a essa verdade através da palavra de Deus, não é? O apóstolo Paulo resumiu o Evangelho em 3 fatos essenciais e que são muito importantes. 3 fatos que a gente não pode esquecer jamais. Cristo morreu pelos nossos pecados. Sim, ele morreu por amor a mim e amor a vocês. Ele morreu pelos nossos pecados para que a gente pudesse se aproximar de Deus. Não é mesmo? Jesus foi sepultado também, mas Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus venceu a morte. Ele não é um Deus morto. Nós não adoramos um Deus morto. Nós adoramos um Deus vivo, porque ele morreu e ele ressuscitou. Ele venceu a morte, não é? Mas para eles, a ressurreição era algo absurdo, impossível. Mas nós sabemos que não é impossível, porque realmente Jesus ressuscitou. A morte não é o fim, ela não tem a última palavra. Com Cristo, a morte não é o fim, tanto para Jesus quanto para nós, não é mesmo? Então Paulo dá um brado de vitória. Ele fala: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? Porque Jesus já venceu a morte. Então a morte não tem a vitória está com Cristo. Ele sim é vencedor. A morte já foi vencida por Jesus lá na cruz, que morreu e ressuscitou. O cristão, nós, eu e você, nós temos sempre que lembrar disso, que Jesus ressuscitou, Jesus morreu por amor a mim e amor a você. Ele morreu pelos nossos pecados, ele pagou a nossa dívida, mas ele não está mais morto. Ele é um Deus vivo, ele vive. E nós temos essa responsabilidade e esse dever. Nós temos que ter compromisso, firmeza
e dedicação com os ensinos aprendidos, não é mesmo? Aprendidos como? Através da palavra de Deus. Isso pode ser traduzido na seguinte afirmação: nós temos que permanecer firme no Senhor e na sua palavra, que é a Bíblia. Temos que permanecer sempre firmes no que está dizendo aqui, pois aqui está a verdade, certo? Temos que permanecer firme e anunciar a ressurreição de Cristo e cumprir o dever de servo do Senhor. Isso é a coisa básica que nós temos que fazer. Nós temos que crer que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, mas não crer só para a gente. Nós temos que anunciar que nós servimos um Deus vivo, que Jesus morreu porque Ele nos ama e Ele morreu pelos nossos pecados. Através da morte de Jesus, que hoje nós temos livre acesso a Deus, livre acesso ao Espírito Santo, pois é Ele que nos conduz a essa verdade. E nós temos que crer e anunciar, temos que falar para todos que nós servimos um Deus vivo, que Jesus não ficou ali no túmulo, Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte, aleluia! Ele está vivo. Isso não pode ficar só para a gente, nós temos que contar para as pessoas também, não é mesmo? Bom, que essa palavra fique no coração de vocês e que vocês nunca esqueçam que nós servimos um um Jesus que morreu, foi sepultado e ressuscitou, e Ele está com a gente a cada dia. Ele não ficou no túmulo, Ele não está morto, Ele está vivo, Ele está com a gente, Ele cuida de nós, Ele nos ama, Ele se preocupa com a gente, Ele se preocupa com cada um, Ele vê quando a gente chora, Ele vê quando a gente está feliz, Ele fica feliz com a gente. Então, isso não poderia acontecer se fosse um Deus morto. Não é mesmo? Ele não ia poder cuidar da gente, Ele não poderia nem escutar as nossas orações, mas se Ele escuta, se Ele nos responde, se Ele nos ama, se Ele cuida de nós, é porque Ele está vivo e Ele está atento a nós, Ele está atento aos seus filhos, amém? Fiquem com essa palavra no coração de vocês e que Deus abençoe. Beijinhos! Firme, firme, firme nas promessas do meu Salvador. Vou cantar louvores com muito amor ao meu Deus que sempre me abençoou. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme,
Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima. Tchau, tchau.